Deus sabe tudo ao nosso respeito. Pastor Hélio brincou aqui comigo, o pastor Edson, o pastor mais magrinho do Brasil, sou mesmo o pastor mais magrinho desse jeito, com esse físico de Rock Balboa. Esses dias tinha uns meninos lá rodeando minha filha, né? Rodeando minha filha, uns camaradas lá, veio me chamar de sogro. Eu falei, tá amarrado, rapaz, que negócio é esse? Aí enfim, né? Aí um dia eu tive a oportunidade de pregar no Brás, eu não podia perder a oportunidade, né, irmão? Nunca seja lento, nunca tenha pressa antes do tempo, mas nunca seja lento diante da oportunidade. Aí quando eu subi no púlpito, sabe o que eu falei? Falei, irmãos, eu sou o pai da Carol, tem uns irmãos aí que estão orando a Jesus, aquela coisa toda, rodeando, e o meu físico não intimida, né, irmãos? Né? Aí o pessoal riu, irmão, mas eu estou feliz da vida, irmãos, porque depois que inventaram a pólvora, tudo ficou mais fácil. Aí a ficha caiu, né, de alguns, não de todos, enfim, né? Aí um dia, você vê como é que é a juventude. Aí um moço chegou para minha filha e falou assim, você também é braba que nem o teu pai? Meu pai não é brabo. É sim, ele anda armado. Você vê aqui, o povo viaja na maionese, né? Eu não falei que eu estava armado, né? Falei que depois que inventaram a pólvora, tudo ficou mais fácil. Cada um deve dar asas à imaginação como deve, né? Você vê a que ponto a coisa chegou. Então Gideão, irmãos, a vitória não era só para ele, porque ele ia lutar contra um exército. Ninguém luta contra um exército numeroso. A Bíblia diz, irmãos, que o exército era tão numeroso que quando eles vinham para subtrair a agricultura de Israel, ou o trigo de Israel, eles vinham, parecia um enxame de gafanhotos. Eles vinham, eram numerosíssimos. Diz a Bíblia que os camelos que eles tinham não se podiam contar. Então não dava para Gideão enfrentar ele sozinho, esse povo assim de cara aberta, só se ele fosse doido, não é isso? Deus é estrategista, é Deus que nos orienta. Você sabia que quando Deus chamou Moisés, Deus deu um sinal para Moisés? Porque Deus deu para Moisés também, não foi uma missão qualquer. Deus deu a missão dele tirar o povo da terra do Egito, e Moisés amarelou. Moisés falou, quem sou eu para que vá a Faraó e tire o teu povo da terra do Egito? Mas afinal de contas, quem perguntar para mim, se alguém perguntar para mim quem foi que me enviou, o que eu digo? Aí Deus disse, diga que o Eu Sou te enviou. Enfim, Deus deu a deixa, Deus deu a letra, Deus mostrou o caminho. No entanto, ele também pediu sinal para Deus. Olha, Senhor, me dá um sinal. Aí Deus deu aquele sinal maravilhoso. Disse para ele, o que tu tem na tua mão, Moisés? Eu tenho uma vara. É mesmo? Joga essa vara no chão. E ele jogou. A Bíblia diz, e eu creio que é verdade. Eu não estava lá para ver, mas a fé diz que é verdade. Aquela vara se transformou numa cobra. E diz a palavra de Deus que aquela cobra, aquela serpente corria atrás de Moisés. E Moisés saiu correndo. Imagina a cena hilária. Moisés correndo e a cobra, aquela cobra correndo atrás dele. Aquela cobra 2.0, 16 válvulas, MPFI, com insufilme nos 2 olhos, né? Correndo atrás de Moisés. E Moisés ali apavorado. Aí Deus te falou, Moisés, pegue agora essa cobra pela cauda. Porque aí você pergunta, por que não podia pegar pela cabeça, né? Porque pegar a cobra pela cauda é uma gelada, não é nem uma fria, né? Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como Moisés não pensava com a medula óssea, tinha cérebro, ele obedeceu a Deus. Porque lá na frente, obviamente, viria um que não ia pegar na cabeça da serpente, ele ia esmagar a cabeça da serpente, que é Jesus, não é isso, gente? Então ele tinha que pegar pela cauda, o detalhe é esse. E ele foi e pegou pela cauda. Quando ele pegou pela cauda, aquela serpente milagrosamente transformou-se de novo numa vara. Ele olhou, ainda bem que não tinha problema de cardiopatia, porque senão ele caía durinho, morria, e o nome do filme seria Era Uma Vez Moisés, né? Então, só que Deus deu outro sinal para ele. Qual foi o sinal que Deus deu para Moisés? Pega a tua mão, põe no teu seio e tira. Naquele momento ele pegou, botou a mão no seio, obedeceu, e aí Deus, tira. Quando ele tirou, a mão dele estava leprosa, e ele tomou um baita de um susto, e ele ficou olhando a mão dele branca, leprosa, enfim, a mão dele ali já toda. Aí Deus pegou e disse, põe de novo a tua mão no teu seio. Ele colocou, tira a mão. Quando ele tirou, a mão dele estava sã, curada, abençoada, liberta da lepra. Deus disse, para que você saiba que eu sou na sua vida. Deus não nos deixa com dúvida. Se você está com alguma dúvida, peça um sinal para Deus, porque Deus é ainda aquele que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, aleluia. Deus não deixa ninguém confuso, não. Deus nos dá sim a certeza absoluta de que Ele é conosco. Ele dá sinal, Ele dá sinal. Então Gideão, gente, Gideão é um nome hebraico que significa derribador, ou guerreiro valoroso, guerreiro valente. Esse significa, o nome de Gideão no Antigo Testamento, que é no Antigo Testamento a língua hebraica. Muito bem,
Então Gideão foi para a peleja, e Deus começou a orientá-lo, e ele pegou, e ele arregimentou um exército. Deus mandou ele arregimentar um exército. Ele arregimentou um exército de 32 mil homens. Ele falou assim: Deus, eu estou aqui com esses homens. Ele foi apresentar o Senhor. Só que Deus olhou para ele e falou assim: tem muita gente. Mas o outro povo, irmão, numericamente era muito mais do que isso. Se ali fosse X, lá seria 10X, entendeu? Uma quantidade absurda. E ele achava que com 32 mil estava bom. E ele chegou: Deus, está aqui, tem 32 mil que estão comigo aqui para ir lá lutar contra o povo. Deus olhou e falou: tem muita gente. Você sabia, irmão, para que a obra de Deus seja feita, você não precisa ter tanta gente, você tem que ter um número exato. É que nem hoje, está frio, né? Aqui não tem muita gente, nem pouca gente. Aqui tem um número exato para Deus abençoar. Tanto é que Deus permitiu que nós viéssemos, não é isso? Bendito seja o nome do Senhor. A matemática de Deus é algo tremendo. A matemática de Deus é algo lindo. E o que foi que aconteceu? Deus disse: tem muita gente. Você vai fazer o seguinte, Gideão, você vai pregar um discurso. Você vai abrir sua boca e vai dizer assim: quem for medroso, quem for covarde, quem for tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Pode ir embora. Imagina, irmãos, ele chegar assim para o povo e dizer: quem for covarde, quem for tímido, quem for medroso, pode voltar para a montanha de Gileade, porque vocês não servem para a batalha. Irmãos, eu nunca vi Deus usar alguém em profecia e dizer: meu servo, eis que te digo, tu não serve. Porque se houver aqui uma profecia nessa noite, falar assim: meu servo, eis que te digo, aí todo mundo pensa: essa é para mim. Eis que te digo que tu não presta, tu é tímido, tu é medroso, tu é frouxo, tu amarela na hora da dificuldade, tu não serve. Aí nós íamos dizer: essa profecia não é para mim, imagina, né? Essa profecia é aquela história da pá e da enxada. Quando é coisa boa, a gente trabalha com a enxada, essa é para mim, essa é para mim. Quando a coisa é dura e amarga, não, a gente trabalha com a pá, essa é para ele, essa é para ele, essa é para ele. Deus quer que nós sempre trabalhemos com a pá, por mais que a palavra seja dura, não é verdade, gente? Bendito seja o nome do Senhor. E Deus aqui exortou o povo através do ministério de Gideão. Quem for tímido e medroso e tal, ele começou a pregar. Para surpresa de Gideão, dos 32 mil, 22 mil foram embora. Dos 32 mil, porque tem gente na igreja que é assim, irmão: eu quero fazer, pastor, conta comigo, e pensa que tudo é fácil. Irmão, a obra de Deus é assim: se for fácil, não tem graça. Se for fácil, tudo que você consegue fácil, você valoriza pouco. Mas tudo que você consegue com grande dificuldade, você valoriza muito, porque você sabe o preço que pagou para você chegar onde chegou, para ter o que tem. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus queria ensinar o povo. Tem muita gente. E não obstante, dá até um detalhe: se o povo tivesse vitória, com 32 mil, havia o cuidado de Deus. O cuidado de Deus em que aspecto? O povo ia dizer assim: foi o nosso braço que nos deu vitória, nós fomos lá e chegamos junto, nós aqui os 32 mil de Gideão, nós somos pedra 90, só encara quem aguenta. Eles iam se massagear o próprio ego. E Deus disse: ó, nananina não, tem muita gente. Tem hora na igreja, irmão, que nós não temos que trabalhar com muita gente, temos que trabalhar com pouca, não é isso? Jesus tinha 12, não tinha? Mas dos 12 Jesus falava com 3. E dos 3 tinha um mais atrevido que colocava o rosto no peito de Jesus. Imagina como é que é isso. Um dia, Jesus pegou os discípulos no Monte Tabor, e quando levou no Monte Tabor, diz a Bíblia que Jesus levou Pedro, João e Tiago. Por que Jesus não levou os 12? Porque tem coisa, irmão, que é só para você. Você sabia disso? E Jesus fez assim, subiu com eles no Monte Tabor. Está escrito assim: Jesus pegou Pedro, João, Tiago e levou, tem uma vírgula, está assim, em particular, aí fecha de novo a vírgula, ao Monte Tabor, ao Monte da Transfiguração. Então foi em particular, porque tem coisa que é o particular teu com Deus, não é isso? Escute o que eu vou lhe dizer e nunca se esqueça: nem tudo deve ser dito a todos, nem todos devem saber de tudo, porque é em particular, não é isso? E Jesus queria comunicar para eles algo bom, e o que aconteceu? Naquele momento Jesus olhou para eles, Pedro, João e Tiago, e à medida que Jesus olhava, Jesus começou a se transfigurar. Diz a Bíblia que seu rosto se tornou forte como o sol, e suas vestiduras se tornou tão resplandecente como a luz. E de repente apareceu Moisés e Elias, e eles começaram a conversar. O espírita diz que aí o que houve foi uma sessão espírita ali no Monte Tabor. Nós sabemos muito bem o que houve ali. Foi a manifestação do nosso Deus para os discípulos. Naquele momento, quando eles estavam ali observando, uma voz do céu bradou:
este é meu filho amado em quem se compraz a minha alma, a ele ouvi. Naquele momento eles ficaram maravilhados e disseram: Senhor, bom é este lugar,